Resumo de direito constitucional. Partidos políticos. Os partidos políticos são entidades de direito privado. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 17, confira o 88. Os partidos políticos devem ter caráter nacional. Os partidos políticos são proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinar-se a estes. Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Os partidos políticos têm liberdade para definir sua estrutura interna, bem como estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Os partidos políticos têm liberdade para definir sua organização e funcionamento e adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Com a S. número 97 de 2017, ficaram proibidas as coligações nas eleições proporcionais, regra essa válida a partir das eleições de 2020. Desde a S. número 52 de 2006, não há obrigatoriedade de simetria das coligações em âmbito nacional, estadual e municipal. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, mediante inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Após adquirirem personalidade jurídica, os partidos políticos deverão registrar seus estatutos no TSE, o que lhes confere capacidade política. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Emenda Constitucional número 97 de 2017 instituiu no ordenamento jurídico brasileiro uma cláusula de barreira. Os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão somente estarão disponíveis para os partidos políticos que cumprirem os requisitos do artigo 17, terceiro, confira o 88. Art. 17 e terceiro somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou segunda, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. A S. número 97 de 2017 prevê um regime de transição até 2030, quando a cláusula de barreira estará efetivamente implementada. A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato dos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, salvo justa causa, por exemplo, desvio de orientação ideológica do partido. Tal regra não se aplica, segundo o artigo 17, 5º, confira o 88, aos parlamentares eleitos por partidos políticos que não cumprem a cláusula de barreira. Emenda Constitucional número 111 de 2021 incluiu na redação da confira o 88 a cláusula de fidelidade partidária para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores, os parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, os quais perderão o mandato se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Emenda Constitucional número 117 de 2022 incluiu medidas e ações a fim de incentivar a presença de mulheres em cargos políticos, a exemplo da aplicação mínima de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Vamos para questões comentadas? A Carta Magna assegura que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, o artigo 17, segundo, confira. Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização de caráter paramilitar. É proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, com autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Artigo 17. Primeiro, confira. Aos partidos políticos, é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Artigo 17. Segunda, confira. A primeira parte da questão está correta. De fato, os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal. Todavia, somente podem definir o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Artigo 17. Primeiro, confira. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Sendo assim, os partidos políticos gozam de autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e funcionamento, bem como o regime de suas coligações. Desde a S. número 56 de 2006, não é obrigatória a simetria das coligações em âmbito nacional, estadual e municipal. Pode-se dizer, portanto, que é facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Segundo o artigo 17, segundo, confira o 88, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Não há que se falar em aquisição de personalidade ou na forma da lei eleitoral, tampouco em o registro do estatuto no TRE ou do estado da sede. A Carta Magna veda que os partidos políticos recebam recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Artigo 17, segunda, confira. A Constituição exige que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, registrem seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 17, segundo, confira. É vedado aos partidos políticos utilizar organização paramilitar. Artigo 17, quarto, confira. Tal autonomia é assegurada pelo artigo 17, primeiro, da Constituição Federal. Os partidos políticos que cumprirem a cláusula de barreira criada pela S. número 97 de 2017 terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão. No que se refere à criação, fusão e incorporação de partidos políticos, é vedada a criação de partidos políticos cujo programa atente contra a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Sendo assim, é o que determina a Constituição Federal no seu artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Os partidos políticos têm caráter nacional, por força do artigo 17, e, da Constituição. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 17, segundo, confira. Para terem acesso ao fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, os partidos políticos deverão cumprir o disposto no artigo 17, terceiro, da Constituição. Art. 17, 3. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou segunda, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. A Carta Magna veda a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Artigo 17, quarto, confira.
Os partidos políticos têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. Não há que se falar em apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal aos quadros dos partidos políticos. Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em nível nacional, estadual, distrital ou municipal. Em outras palavras, não há mais a verticalização nas coligações eleitorais. Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em nível nacional, estadual, distrital ou municipal. Em outras palavras, não há mais a verticalização nas coligações eleitorais. Os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Em razão dessa autonomia, não há obrigatoriedade de que se dê publicidade aos orçamentos dos partidos políticos. A Confira 88 assegura personalidade jurídica aos partidos políticos. Todavia, diferentemente do que diz a questão, a Carta Magna não estabelece as sanções cabíveis no caso de indisciplina partidária. Trata-se de matéria disciplinada em Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar, ok? Abraço do Tonhão.